Oi, oi! Eu sou Fernanda de Souza Almeida e este é o canal do Dançarelando. Nesse vídeo eu quero aprofundar ainda mais na questão da dança como linguagem da arte e dela ser um fim nela mesma e não um meio para ensinar outros conhecimentos, conteúdos pedagógicos, de música, do teatro ou da educação física, por exemplo. Eu vou reforçar que eu não estou desmerecendo essas outras iniciativas, funções, papéis da dança, tanto porque revela a abrangência dessa nossa área. Mas eu quero desdobrar um pouco mais um pedido de uma das seguidoras aqui do canal. Vamos falar sobre a criação, criatividade, imaginação, arte e o ensino da dança. Bora lá! Bom, ao contrário do que muita gente pensa, a criatividade não é uma habilidade que você nasce com ela ou não, que você tem ou não tem. Na verdade, a criatividade é e deve ser treinada, pois ela não se resume a ter uma epifania dia sim, dia não, e sim de conseguir criar algo novo a partir de pesquisa, referência, de nutrição. A criatividade não é um dom de algumas pessoas especiais. A criatividade é a aplicação prática de uma habilidade da espécie humana que é a imaginação. O que diferencia a gente dos outros animais é a capacidade de imaginar. Imaginar coisas, objetos, situações e cenários que não existem. E todo ser humano consegue imaginar. E como diz Murilo Gun, criatividade é a imaginação colocada em prática, aplicada para resolver um problema. Quem é capaz de imaginar é capaz de ser criativo, é capaz de criar. Mas tem que ser desenvolvido, trabalhado, ampliado, aperfeiçoado. É um processo de busca, de investigação, de nutrição, de combinação e recombinação. É preciso colecionar essas referências e se desafiar. E como fazemos isso? Por exemplo, em viagens, visita a museus, galerias, concertos de música, peças de teatro, apresentações de dança, se dispor a estar numa cultura diferente, conversar com pessoas diferentes, pessoas que pensam de maneiras diferentes à sua, comer outros tipos de comida, tudo que sai desse lugar do padronizado, da rotina, do que a gente está acostumado, vai nos nutrindo dessas referências que podem nos inspirar e depois podem ser combinadas e recombinadas, né? Assim como livros, revistas, tudo isso são possíveis reforços à nossa capacidade de imaginar e de criar. Particularmente ao professor, à professora, seja ela da pedagogia, da arte, da dança, do teatro, isso vai nos ajudar a engrossar o nosso caldo para trazer mais qualidade ao processo educativo, quando estamos especialmente com as crianças, que são as senhoras das metáforas, do imaginário fecundo, do pensamento não linear, não literal. E para que consigamos realizar essas escolhas, as escolhas mais potentes do que vem das crianças, para serem aprofundadas, complexificadas e diversificadas, a gente precisa ter um repertório interessante, a gente precisa saber lidar com essas possibilidades e, mais uma vez, a mesma palavra, estar nutrido esteticamente, criativamente e imaginativamente para conseguir lidar com tudo isso, né? A esse respeito, a Patrícia Cardona questiona: será que nós, professores e professoras, estamos realmente preparados para sentir e descobrir o que nós pretendemos que os nossos estudantes sintam e descubram? Será que temos bagagem para lidar com as ideias, as percepções, as curiosidades, os questionamentos e a intensa corporalidade das crianças? Se isso estiver em nós, sim.
Nesse sentido, a imagem poética, o movimento dançante, ele não pertence ao repertório do cotidiano. Ele transcende, questiona, inverte, dá um colorido especial, deforma, inventa outras metáforas mediante a essa estrutura. Transgressões, subversões, que digam-se de passagem, as crianças são muito boas nisso. Queremos sempre que a imaginação seja a faculdade de formar imagens, mas na verdade é a faculdade de deformar as imagens a quais somos submetidos no nosso cotidiano. Isso já dizia Bachelard. A imaginação, então, não é um estado, é a própria existência humana. Daí o papel da arte-educação, da dança-educação, propor encontros significativos conosco, com as outras pessoas, com o entorno e com a própria arte. Um mergulho nas sensações, na percepção, no sensível, provocando os sentidos em todos os sentidos do corpo, que também pensa e se expressa. É uma contaminação estética, como afirma Miriam Celeste, que modifica aquele que nutre e aumenta o vigor para perceber e transitar no mundo. Olha os saberes específicos da dança e da arte. Com isso, precisamos romper com esse imaginário da genialidade do artista, de ser um dom, de que a arte precisa de uma habilidade muito específica, muito precisa, ou de que é sempre uma expressão emocional. Ao pensar, então, que todos criam, artistas, profissionais, não profissionais, nós docentes, crianças, podemos compreender que a arte pode ser então um processo de cocriação, que é possível partilhar o ato criativo, que ela está no processo, no fazer, no percurso e não no produto final, na obra artística. O produto final pode ou não emergir de um processo, mas o foco, especialmente quando falamos de educação, está no caminho. É como eu falei no vídeo anterior, a arte, a dança é um ato com intenções específicas. Esse ato é criativo porque dá origem a, cria algo que não existia anteriormente, mas a arte encontra-se no ato, não na coisa em que cria. Mais uma vez, a arte está no processo. Assim, o ensino da dança deveria estar mais conectado com a qualidade da consciência desse professor, dessa professora criadora, criativa, no aqui e no agora, para detonar nesse jovem, nessa criança, um caminho de redescoberta, transformação, criação e imaginação. Mais nisso do que nas coreografias propriamente dita, nos espetáculos ou produções para datas comemorativas. Assim, nosso papel se encaminha a formar pessoas que têm uma disposição criativa perante a vida. Essa é a dança como um fim nela mesma. Certo? Vocês caminharam comigo nesse vídeo? Que a propósito, como eu disse anteriormente, foi motivado por um comentário de um de vocês. Falem mais, escrevam, participem e continuem por aqui. Te espero no próximo. Até!